Graça e paz, querido e querida. Tempo de palavra para a nossa vida. Nós tivemos um tempo de louvor extraordinário. A unção foi muito forte durante o tempo de louvor. E agora chegou o momento de nós ministrarmos a palavra de Deus, né, para esse culto de domingo. Só quero dar uma explicação para você. Nós entendemos de fazer a primeira parte do louvor na igreja e a segunda parte, que é a parte da palavra, a gente está fazendo nesse outro ambiente. Até o próximo culto, o culto de terça-feira, nós faremos dessa maneira. Depois, se nós não pudermos retornar até a igreja, nós vamos fazer tudo dentro do próprio templo. Amém? Então, depois desse tempo de louvor, queria compartilhar uma palavra com você, Mateus capítulo 9, versículo 18, e depois nós vamos ler o versículo 23 e 26. A palavra do Senhor diz assim para nós, versículo 18 do capítulo 9 de Mateus. Enquanto essas coisas dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Lá no versículo 23, a palavra diz assim: Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque ela não está morta, mas a menina apenas dorme. E todos riram dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Vamos orar antes da palavra? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela foi lida e a tua palavra produz em nós algo extraordinário, Pai. Que a tua palavra nessa noite nos direcione, que a tua palavra nos leve, Senhor, a um nível de entendimento. Nós repreendemos, ó Deus, toda falta de atenção, toda confusão na mente, Pai, em nome de Jesus. E que essa palavra possa trazer para nós frutos dignos de arrependimento e mudança de caráter e postura. Nós colocamos, ó Deus, esse tempo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. O que acontece nesse texto, querido? Jesus, ele estava caminhando. Na verdade, ele estava acabando de caminhando, ele estava terminando de falar alguma coisa com os discípulos, ele estava terminando de dar umas instruções para os discípulos, e aí ele ainda falava sobre essas coisas, e chegou um chefe de uma sinagoga. Né? Jairo, ele era chefe de sinagoga, e ele chega até Jesus, e ele aproxima de Jesus, ele adora, e ele diz para Jesus: olha, minha filha faleceu, mas vem e impõe a mão sobre ela, e ela viverá. Talvez nós já até compartilhamos essa palavra, né? Eu particularmente já preguei essa palavra. Eu acho que na Jardim eu preguei uma vez, mas Deus ele renova a palavra dele e isso traz alguns entendimentos novos sobre nós, né? Então nós precisamos entender algumas coisas nesse texto que eu quero compartilhar com você nessa noite em nome de Jesus. Amém? Então preste atenção numa coisa. Existem 3 atitudes de Jairo que eu preciso destacar nesse texto. São 3 atitudes que eu preciso destacar e depois eu quero falar um pouquinho mais sobre algumas outras coisas. Então, Jesus estava ali com seus discípulos, Jesus tinha acabado de comer com os pecadores, né? Você vai ver isso no versículo 10. E aí Jesus ele começa a falar, ele começa a ensinar os seus discípulos, ele começa a trazer um tempo de alinhamento, a trazer um tempo de instrução, e ele está ali conversando com os discípulos dele, falando acerca de jejum, falando acerca dos odres novos, em vinho novo em odres velhos. Ou seja, Jesus está ali conversando com seus discípulos, dando instrução. Jesus ele era um discipulador, né? Por natureza, por excelência, ele era... eu creio que ele é até hoje o melhor discipulador que nós podemos ter, o Senhor Jesus. E ele estava ali, vamos dizer assim, na célula dele, com seus discípulos, dando aquele tempo de instrução. E aí chega um chefe de uma sinagoga, chega até o Senhor, e ele chega até o Senhor dizendo: olha, a minha filha está morta, a minha filha faleceu, mas vem, Jesus, impõe as mãos e ela vai viver. Isso tem uma coisa tremenda, tem uma coisa fantástica nisso aqui. Porque nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa é que esse texto deixa claro, ele evidencia, quando termina no versículo 26, ele deixa claro que ele é o autor da vida. E só ele tem poder para ressuscitar mortos. Então ele foi procurado por Jairo
Porque, e aí, aqui ele deixa evidenciado que ele é o autor da vida. Então, aquela menina que estava morta, aquela menina que estava já morta, Jesus chega, impõe as mãos e ele ressuscita. Mas o que chama atenção nesse texto é justamente o fato de Jairo ser um chefe na sinagoga. Jairo, ele não era qualquer pessoa. Ele era um chefe na sinagoga, ele tinha uma posição de honra, né? E a sinagoga a gente sabe bem, é onde frequentavam os fariseus, onde frequentavam os doutores da lei, e Jairo ele era chefe, ou seja, Jairo ele tinha uma posição. Jairo não era qualquer pessoa, Jairo não era qualquer um. Então, ou seja, ele estudou, ele cresceu, ele foi treinado para chegar onde ele chegou. Então eu entendo que a vida inteira de Jairo, ele chegou, o objetivo dele, ele foi treinado para isso, ele foi moldado para isso, para ele chegar na posição que ele chega. Por exemplo, nós não chegamos ao pastorado se nós não estudarmos, se nós não estudarmos muito, né? Então, nós não chegamos a ser pastor se nós não estudarmos. Nós não chegamos a ser presbítero se nós não passarmos por todo um processo. Então, Jairo, ele cresce, eu entendo isso, Jairo, ele cresceu sendo moldado para isso, sendo treinado, sendo trabalhado para ser um chefe na sinagoga, né? E na sinagoga é justamente onde estavam aqueles que perseguiam Jesus. Embora Jesus também, né, nós vamos ver Jesus ensinando no pátio da sinagoga quando criança, nós vamos ver Jesus também quando criança frequentava, nós vamos ver Jesus tendo uma formação judaica, porque ali também era um lugar de uma formação, ali também era um lugar de instrução, né? Só que os fariseus, eles perseguiam Jesus porque eles achavam uma blasfêmia Jesus falarem que Jesus era filho de Deus, eles achavam uma blasfêmia Jesus curar no sábado, eles achavam uma blasfêmia aquilo que Jesus fazia, perdoar pecados, e tanto que eles dizem, quem é esse que acha que pode, que tem poder para perdoar pecado? Então Jairo está envolvido nesse contexto, Jairo está envolvido no meio desse povo. Eu não vou ousar dizer que Jairo perseguia Jesus, mas Jairo era um desses, como chefe da sinagoga, era um desses que até um determinado momento também entendia que Jesus poderia ser alguém que estava blasfemando, poderia ser alguém que estava desonrando o nome do Senhor, alguém que estava fazendo algo, quebrando todo o protocolo que eles cresceram ouvindo, que eles foram ensinados a ouvir. Então Jairo era alguém que estava na sinagoga também, e Jairo com certeza já tinha ouvido falar de Jesus. E até o momento Jairo também compactuava com os fariseus que perseguiam Jesus, com os fariseus que não criam em Jesus como filho de Deus. Jairo, por ser chefe da sinagoga, Jairo provavelmente também era um desses que não acreditavam também que Jesus era filho de Deus. Só que tem um detalhe nessa história. A filha de Jairo morre, ela adoece e ela morre. E aí que o negócio começa a mudar, querido. E aí que o negócio começa a trazer um entendimento fantástico, um entendimento tremendo. Porque o versículo 18, ele vai começar dizendo assim, enquanto essas coisas Jesus ainda dizia, chega um chefe, aproximando-se o adorou e disse, olha que coisa fantástica isso. Jairo não chega ali perguntando se Jesus poderia curar. Jairo não chega ali perguntando se Jesus poderia trazer a filha dele de volta, né? Ressuscitar a filha dele. Jairo não chega ali indagando se Jesus poderia fazer milagre. A palavra diz para mim que Jairo chega ali e o adora. Isso é muito forte, isso é muito fantástico para a nossa vida, porque a palavra está dizendo o seguinte, então chegou um chefe aproximando, o adorou. A primeira coisa que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite é o seguinte, Jairo, ele reconheceu o senhorio de Cristo, então ele chegou adorando ao Senhor, ele chegou ali em posição de quebrantamento, em posição de humildade. Ali Jairo estava quebrando todo o contexto que ele cresceu aprendendo, ali Jairo estava quebrando todo o contexto que era ensinado, né, ou que era falado dentro da sinagoga. Ali Jairo chegou simplesmente largando tudo que ele era, deixando tudo que ele tinha, deixando tudo que ele sabia, simplesmente para adorar o Senhor.
Só que precisou ser instaurada uma crise, precisou ser instaurado um tempo difícil, precisou ser instaurado um tempo onde dentro da própria família ele tinha perdido a filha dele. E aí eu tenho certeza que ele, por estar na sinagoga, ele já tinha ouvido falar das maravilhas de Jesus. E naquele momento, ele chega ali adorando Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor, reconhecendo Jesus como alguém que era acima dele, reconhecendo Jesus como alguém que era acima de tudo aquilo que ele entendia, de tudo aquilo que ele sabia. Presta atenção numa coisa. Eu gosto muito de assistir, às vezes, alguns filmes antigos, de cavaleiros, né, templários. E aí, quando chega um rei no meio de uma nação, no meio de um exército, todos aqueles que são súditos do rei, eles se ajoelham, eles se prostram. Eles se prostram em sinal de reverência. Eles se prostram dizendo assim, como se eles estivessem dizendo, olha, o Senhor exerce senhorio sobre a minha vida. O rei exerce senhorio sobre a minha vida. Ele governa a minha vida. Então, quando Jairo adora, Jairo está dizendo assim, olha, eu estou reconhecendo a partir de hoje todo o senhorio de Jesus sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha nação, sobre a minha terra, sobre as minhas convicções, sobre aquilo que eu achava que estava correto. Eu estou reconhecendo o senhorio de Jesus sobre tudo isso. Já parou para pensar que coisa forte que é isso? Quantas pessoas estão se prostrando diante do Senhor nesse tempo de crise? Nós estamos vivendo um tempo de crise no Brasil. Nós estamos vivendo um tempo onde essa doença, né, o Covid-19, o coronavírus, tem assolado e assustado a nossa nação. E você já parou para pensar, você já parou para observar quantas pessoas têm se rendido aos pés do Senhor? Quantas pessoas têm reconhecido o senhorio de Cristo? Deixa eu te falar uma coisa, eu não acredito num Deus vingativo. Né? Eu fico vendo postagens aí de, não, porque fizeram isso no carnaval, porque fizeram chacota de Jesus na parada LGBT, porque fizeram samba contra Jesus. Eu acho um desrespeito. Mas eu não creio nesse Deus vingativo que está punindo a nação brasileira porque isso acontece. Não. Aqueles que fazem vão prestar conta no dia do juízo final se não houver arrependimento. Eu não creio nisso. Eu não creio num Deus que castiga. Eu creio num Deus que é justo. E o dia do julgamento vai chegar. Ele é o reto juiz. A palavra fala que ele é o reto juiz. E isso vai acontecer um dia. Aqueles que fizeram, se não se arrependerem, vão ser julgados e provavelmente, provavelmente não, a Bíblia diz que vão ser condenados. Então, mas há tempo de se arrepender. Se eles se arrependerem, haverá tempo pro perdão, haverá tempo para ouvir, vinde a mim, benditos de meu Pai. Né? Haverá tempo disso. Só que tem um detalhe, querido. Jairo precisou uma crise ser instaurada para ele reconhecer o senhorio de Cristo, para ele reconhecer que o Senhor é o Salvador dele. Você já parou para pensar na oportunidade que o Brasil está tendo nesse tempo de crise? Eu gosto muito do texto de Isaías, eu já até preguei sobre isso, você já me ouviu pregar sobre isso, né, na igreja. Eu gosto muito do texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1, que diz assim, no tempo que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu acho isso fantástico, porque no tempo que se instaurou a crise, no tempo que o rei morre, no tempo que a esperança está perdida, Isaías tem a visão do Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu tive um entendimento disso muito forte, de que no tempo da crise Deus se revela, querido. Presta atenção numa coisa, eu tenho uma palavra para você nessa noite. No tempo da crise, o Senhor está se revelando aos seus familiares. No tempo da crise, o Senhor está se revelando à tua tenda, à tua parentela. No tempo da crise, o Senhor está se revelando à nossa nação. E assim como Jairo, muitos que acham que são auto-entendidos, muitos que não quebraram seus conceitos, muitos que se achavam irredutíveis, vão e estão se prostrando diante do Senhor para dizer que o Senhor Jesus é o Salvador, que o Senhor Jesus é o Rei, que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. Entenda uma coisa, querido, no meio da crise, Deus manifesta o seu senhorio. Nós precisamos entender isso.
Claro que nós devemos tomar os devidos cuidados. Eu estar pregando para você aqui hoje, dentro da via online, é um cuidado que a gente está tomando. Nós não vamos abrir a igreja enquanto não for liberado. As pessoas têm dito, eu tenho visto isso no Facebook, eu não tenho entrado nesse mérito. As pessoas têm dito, quem não abre a igreja é covarde. Não, nós não somos covardes, pelo contrário. Nós somos corajosos e nós somos cuidadosos com as nossas ovelhas. Cuidadosos porque a OMS está dizendo, não se reúnam, não façam aglomerações. Então nós não vamos compactuar para espalhar o mal, porque aquele que serve ao Senhor, ele espalha o bem, ele não espalha o mal. E nos reunirmos nesse tempo é espalhar o mal, porque basta uma pessoa com o vírus para que todas as outras possam ser contaminadas. E nós não vamos entrar nisso. Eu não quero nem entrar nesse mérito, mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos tomando o devido cuidado, mas nós precisamos entender também que Deus está dando uma oportunidade para que a nação se renda, para que a nação reconheça o seu senhorio. Deus está dando uma oportunidade para você juntar a sua família. Deus está dando uma oportunidade para você se reunir com a sua família, assistir um culto em família. Deus está dando oportunidade e em nome de Jesus eu creio nisso. Tem pessoas na sua casa que vão se converter, tem pessoas na sua casa que vão voltar para o Senhor, tem pessoas na sua casa que vão dizer, olha, Jesus é o meu Salvador e eu não abro mais mão disso. Entenda isso. Nós estamos olhando olhando para o caos. Mas entenda, nós precisamos olhar com a nossa visão espiritual também nas coisas, tomar os devidos cuidados que devemos tomar. Nós somos seres humanos, né? Somos suscetíveis às doenças, somos suscetíveis a isso. Mas entenda, nós também somos seres ornamentados pelo Senhor, nós também somos seres gerados pelo Senhor, e o Senhor tem dado visão, o Senhor tem dito, eu vou fazer um grande avivamento na nação brasileira. Entenda, querido, Deus está te dando oportunidade de se unir na sua casa, com teu filho, com teu marido, com a tua esposa, para que esses também reconheçam que o Senhor é o Senhor e Salvador, para que Ele é o Salvador. Para que essas pessoas reconheçam que Ele é o único e suficiente Salvador, que não há outro caminho, que não seja o Senhor Jesus. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, minha irmã. Jairo quebrou toda a sua casca. Jairo quebrou toda a sua capa. Às vezes Deus está nos dando a oportunidade de nós vermos aquele que era irredutível, aquele que era cheio de pompa, aquele que era todo autossuficiente, se quebrar diante dele e reconhecer que Ele é o Senhor. Entenda isso. Ei, em nome de Jesus, querido, eu profetizo que vai ter salvação na tua casa nesse tempo de crise. A doença não vai chegar até você, pelo contrário. Pelo contrário, mal nenhum te sucederá. E além disso, querido, você vai ver Jairos na sua casa se prostrando e reconhecendo que o Senhor é Salvador. Você vai ver os Jairos da sua casa, aqueles que até então também achavam que Jesus era qualquer um, ou aqueles que abandonaram Jesus e não deram a importância que Jesus tinha, que Jesus tem. Você vai ver essas pessoas aí na tua família se prostrando e se rendendo aos pés do Senhor, querido. Entenda isso em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa na autoridade da palavra. Então a primeira coisa, Jairo adora. Ele quebra o seu conceito humano. Ele quebra a sua humanidade, ele quebra aquilo que ele entendia, aquilo que ele cresceu, aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, ele quebra tudo isso para reconhecer que o Senhor é único e suficiente Salvador. Ei, querido, vão ter pessoas quebrantadas na sua casa reconhecendo que Jesus é Salvador. Vão ter pessoas quebrantadas na sua casa reconhecendo que Jesus é único e suficiente Salvador. Creia nisso em nome de Jesus, querido, creia nisso. Creia nisso em nome de Jesus. Nós não vamos entrar, claro, com as devidas precauções, mas nós não vamos entrar nessa onda de pânico. A nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está no Senhor. E nesse tempo, Deus vai te dar visão para você entender isso como uma oportunidade para Ele se revelar aos seus, em nome de Jesus. Então Jairo, ele chega até Jesus adorando. Ele adora, a primeira coisa que ele faz, ele adora. Antes ele fala qualquer coisa, ele adora. A palavra está dizendo, aproximando-se, o adorou e disse. Aí ele fala, minha filha faleceu, mas vem e impõe a mão sobre ela. A primeira coisa, Jairo adora ao Senhor.
A segunda coisa, ele chega com fé. Ele cria, ele passou a crer que Jesus poderia ressuscitar a filha dele. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé nós não receberemos resposta aos pedidos que fazemos a Deus. Ei, querido, entendam uma coisa. Deus quer gerar fé no seu coração. Assim como Jairo chegou cheio de fé, Deus quer gerar isso na sua vida. Entenda, querido, coloca a tua fé em ação nesse momento. Coloca a tua fé em ação nesse momento. É o momento de você chegar e falar para o Senhor, Senhor, eu preciso que a minha fé seja reativada. Eu preciso que a minha fé seja reavivada. Eu preciso que a minha fé tenha um recall, né? Da minha fé. Porque minha fé estava muito fraquinha, então eu preciso que o Senhor gere essa fé no meu coração. Ei, querido, presta atenção numa coisa. Jairo creu no poder do Senhor Jesus. Jairo creu no poder do Senhor Jesus. E eu creio no poder do Senhor Jesus. Eu creio no poder do Senhor Jesus nessa nação. Eu creio no poder do Senhor Jesus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Eu creio no poder do Senhor Jesus. Creia também. Creia também. Não se desespere. Sabe, eu tenho visto pessoas desesperadas. O tempo que nós vivemos é caótico, mas a minha fé está no Senhor. A minha fé está no Senhor. A minha fé está em Deus. E aí você vai falar, algumas pessoas, você não, porque você é crente, é discípulo aliançado. Mas algumas pessoas vão falar, igual a gente teve no Facebook, se você tem fé, por que você não abre a igreja? Eu já expliquei isso daqui. Eu já acabei de explicar isso. Porque nós temos que ser prudente. A palavra também fala que nós temos que ser prudente. Mas se eu não tivesse fé, se você não tivesse fé, nós não estávamos crendo num tempo melhor que está vindo. Nós não estávamos crendo que Jesus vai dar uma resposta para a nossa oração. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nós estamos orando. E nós estamos orando com fé. Que oportunidade você tem aí na sua casa para colocar sua fé com a sua família, sua fé em ação. Olha que oportunidade Deus está dando para junto com a sua família você se unir em fé com Ele e orar junto. Há quanto tempo nós não clamamos em família? Há quanto tempo nós não clamamos em família? Há quanto tempo nós não nos reunimos na nossa célula familiar para clamarmos ao Senhor? Deus está te dando a oportunidade de exercitar a sua fé no meio da sua casa. Pastor, mas só eu sou crente aqui. Que oportunidade, então, que Deus está te dando para a sua fé ser maior ainda. Para você chamar as pessoas e orar com elas. Na sua casa, claro, você não vai para a casa de ninguém. Fica na sua casa, por enquanto. Mas com fé. Eu tenho fé, querido, que as coisas vão acontecer de uma maneira melhor. Eu tenho fé que a cura vai estar instaurada nessa nação. Eu tenho fé que esse mal vai se retirar dessa nação em nome de Jesus. Jairo chegou com fé. E aí no versículo 18, Jairo fala assim: vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Jairo não está falando, olha, Senhor, se o Senhor botar a mão sobre ela, talvez ela viva. Não, Jairo chega para ele e fala assim, se o Senhor botar a mão sobre ela, ela viverá. Jairo chega com convicção. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você precisa que Deus faça por você? O que você precisa que Deus faça na sua família, na sua casa, na sua história, no seu sonho, no seu projeto? É tempo de você chegar com fé e dizer, Senhor, se o Senhor colocar as mãos nesse lugar, eu sei que vai ter um milagre. Se o Senhor colocar as mãos sobre esse lugar, eu sei que vai ter uma resposta. Se o Senhor colocar as mãos sobre esse lugar, eu sei que vai ter uma mudança. Ei, querido, chega com fé. Sabe, às vezes em tempos assim que nós estamos vivendo, nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração. Em nome de Jesus, que o seu coração seja impenetrável por esse medo. Para esse medo. Que seu coração seja inabalável e que a sua fé seja firme em nome de Jesus. Que a sua fé seja firme em nome de Jesus. Senhor, quem sabe vai acontecer? Não, vai acontecer sim, porque Jairo fala para ela, olha, vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Jairo já fala para ele, eu tenho tanta certeza, Senhor, que se o Senhor for lá, ela vai viver, que é por isso que eu vim aqui te pedir isso. Jairo chega com fé, ele é objetivo. Então Jairo, primeiro, adora. Segundo, Jairo chega com fé. E terceiro, ele chega com objetividade. Ele é claro. O objetivo dele era ver a filha dele ressuscitada. E ele coloca a fé dele nisso. Qual o seu objetivo, meu irmão?
Qual o seu objetivo, minha irmã? É tempo de você colocar sua fé no seu objetivo, chegar com objetividade até o Senhor e dizer: Senhor, é isso. É essa postura que Deus quer de você. A objetividade de Jairo mostra um homem valente, cheio de coragem. Ei, o Senhor não tem te dado espírito de covardia, não, querido. Chega com objetividade, chega com fé até Ele. Fala para Ele do que você precisa, com fé, mas seja objetivo, tenha uma postura. Tem uma postura. Jairo, quando ele chega, a postura dele é diferente. Ele chega com uma postura daquele que foi buscar o milagre. O objetivo dele era o milagre aconteceu. Em nome de Jesus, querido, o seu objetivo vai acontecer em nome de Jesus, quando você chegar com fé até o Senhor e o adorar, reconhecendo Ele, que Ele é o Senhor da sua vida. E aí, o texto continua, porque no versículo 23 vai dizer assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta, o povo em alvoroço, disse: tira todo mundo daqui, porque ela não está morta, ela só dorme. E todos riram dele. Isso é fantástico. Tem algo muito grande aqui para nós sermos ministrados nessa noite. Olha que coisa linda isso. Jesus, quando ele chega, ele já libera uma palavra dizendo: ela apenas dorme. E todo mundo riu de Jesus. E ele pega a menina pela mão, versículo 25. Afastando o povo, Jesus entra, toma a menina pela mão e ela se levantou. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Sabe por quê? Nós não agimos por aquilo que nós vemos. Nós agimos por aquilo que nós cremos. E aqui está a resposta disso. Todo mundo estava ali, vendo uma menina morta. Jesus chega e fala assim: ela não está morta, ela está apenas dormindo. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Muitas vezes nós somos a pessoa que está no meio dessa multidão, vendo a menina morta e acreditando que está tudo acabado. Muitas vezes nós estamos no meio da multidão, acreditando que acabou, assim como foi com essa menina. Como as pessoas estavam ali e até riram de Jesus, né? Às vezes nós somos esses que estão no meio da multidão, acreditando que está tudo acabado, que está tudo encerrado. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Jesus está entrando para mudar a história. Jesus está entrando para mudar essa história. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que não está tudo acabado. Pastor, mas eu estou vendo que está tudo acabado, mas existe uma palavra dizendo: olha, não está acabado. Eu vou fazer tudo novo. Isso é fantástico, porque a menina estava morta. As pessoas estavam vendo a menina morta, mas Jesus vira e fala assim: não, ela está só dormindo. E aí ele pega na mão dela e ela levanta. Ela ressuscita. Sabe o que quer dizer ressuscitar? Voltar em novidade de vida. Ei, tem coisa na sua vida que você está achando que acabou. Tem coisa na sua vida que você está achando que está morto. Tem coisa na sua vida que você está achando que está acabado, mas Jesus está dizendo para você: não, querido. Hoje eu vou fazer tudo novo. Hoje eu vou trazer de volta à vida aquilo que você achou que estava morto, em nome de Jesus. Você achou que a sua família estava morta, você achou que a sua família estava acabada. Hoje eu vou trazer a sua família novamente. Hoje eu vou unir sua família novamente. Você achou que não tinha mais esperança, você achou que não tinha mais jeito. Hoje eu estou entrando na casa com provisão. Ah, pastor, mas eu estou vendo que está tudo acabado. Ei, querido, não é o que você vê, é o que você crê. Todo mundo estava vendo que a menina estava morta. Todo mundo acreditava que a menina estava morta. O pai dela lá atrás foi até Jesus e falou: se o senhor for lá e botar a mão, ela vai viver. E quando Jesus chega, Jesus fala assim: ela não está morta, ela está só dormindo. E Jesus pega ela pela mão e traz ela de volta à vida. Ei, em nome de Jesus, querido, Jesus está pegando coisas pela mão aí na sua casa para trazer de volta à vida. A sua família está sendo trazida de volta à vida. Os seus sonhos que você achou que estava morto está sendo trazido de volta à vida, porque Jesus está entrando na tua casa. Jesus está entrando com provisão. Jesus chegou no lugar. Então, em nome de Jesus, querido, não fica no meio da multidão achando que está tudo acabado. Seja como Jairo, acreditando que Jesus está chegando para mudar a história. Em nome de Jesus. E aqui eu aprendo com Jesus também o seguinte: por mais que nós possamos ver as coisas que estão
como se tivesse acabado, ainda existe uma esperança a nós. Amém? Amém? Não acabou ainda. Em nome de Jesus, não acabou ainda. Creia nisso que eu estou te dizendo. Creia nisso que eu estou te dizendo. Adore ao Senhor. Haja com fé. Chega com objetividade. Que as coisas vão voltar à vida em nome de Jesus. Amém? A sua ação provoca a reação do céu. A ação de Jairo de adorar, a ação de Jairo de falar, Senhor, o Senhor por ela vai viver, fez com que a filha dele ressuscitasse. Então, em nome de Jesus, haja para atrair uma reação do céu, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nessa hora. Essa é a palavra de hoje, desse culto de domingo. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Mas que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga de volta à vida aquilo que você achou que estava morto, que o Senhor gere fé no seu coração e que o Senhor dê oportunidade, querido, para que as coisas que você achou que eram o caos, seja simplesmente o tempo dele se revelar a cada um de nós. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus.